Enquanto o cinema te mostra exatamente o que você deve temer, as obras escritas deixam a sua imaginação fluir, ou seja, a sua mente acaba gerando coisas mais assustadoras, até mesmo do que o próprio autor concebeu. Afinal, o seu cérebro sabe exatamente do que você tem mais medo, e um dos mestres do horror psicológico era H.P. Lovecraft, o homem cuja tarefa era descrever o indescritível. Quando criança, Howard Phillips Lovecraft presenciou seu pai morrer de sífilis, e a sua mãe, com a perda, desenvolve uma relação patológica bipolar, começando a vesti-lo com as roupas do finado. Além disso, ainda é frequentemente assombrado por diversas doenças, muitas delas psicológicas, e se vê forçado a mudar significativamente de padrão de vida após a morte do seu avô, que sustentava a família. E avô esse que costumava fazer ele dormir lendo histórias de terror. Lovecraft se dedicou à literatura desde muito cedo, criando contos fantásticos e horripilantes, grande parte baseada em pesadelos que ele mesmo tinha. Até o fim do século XIX, o terror literário era essencialmente sobrenatural, fantasmas, lobisomens, vampiros, etc. O diferencial do Lovecraft foi que seus contos tinham um pé no científico, ou seja, suas criaturas não eram simplesmente monstros e ponto final. Elas vinham de outras dimensões e de diferentes planetas, questões que estavam em pauta na época. É um dos poucos autores que conseguem assustar o leitor sem mostrar o que o personagem está vendo, usando a tática de não mostrar o monstro, causando então suspense. O medo vem justamente da reação dos personagens, aliada aos ambientes super detalhados e a pouquíssimas descrições de alguma parte da criatura em cena. Por exemplo, pude ver um tentáculo, uma garra, etc. O horror Lovecraftiano é implícito, mental e psicológico. Foi essa proposta literária e o desenvolvimento tenro de uma mitologia fantástica, envolvendo seres monstruosos, histórias antigas, grimórios e localidades fictícias da Nova Inglaterra, que atraiu a atenção dos escritores. O trabalho de Lovecraft não serve para agradar as massas nem ao cidadão comum, mas apenas a um grupo mais restrito de admiradores que não se contentam com os enredos banais do dia a dia. Abdicando do lucro fácil que certamente teria atingido se utilizasse o seu gênio na produção de romances comerciais, Lovecraft deixou-nos um legado espantoso de visões fantásticas e universos assombrosos. Na verdade, esse gênero já havia sido explorado por Lord Dunsany, com as ideias mitológicas, e por William Hope, que escrevia sobre o terror marinho. Mas o que fez Lovecraft foi dar uma singular propriedade a este novo tipo de horror que até então não existia, pelo menos não daquela forma. É esta mitologia fantástica que foi denominada como os mitos de Cthulhu. August Derleth era amigo e grande admirador de Lovecraft, que trouxe primeiramente HPL até nós com a editora Arkham House. Este termo Cthulhu Mitos foi a concepção de August Derleth após a morte de HPL, pois segundo ele, no conto O Chamado de Cthulhu de 1926, foi a primeira vez que os mitos foram apresentados de forma mais coerente e abrangente. Este termo é contestado haja vista Cthulhu não ser a principal deidade do panteão. Bom, a pronúncia desse ser cósmico é bem discutida. Este termo Cthulhu é pronunciado comumente como Cthulhu. Em português soa algo como Cthulhu, pronunciado rapidamente, por causa da pronúncia indicada no livro do famoso RPG de nome O Chamado de Cthulhu, da Chaosium. Entretanto, existem vários estudantes sérios de Lovecraft que preferem a pronúncia como Cthulhu, justificando suas teses em referência dos contos do autor. Fora isto, a discussão se estende e encontramos ainda uma série de pronúncias diferentes. Por exemplo, aqui nessa amostra a gente resolveu chamar de Cthulhu, mas que na prática nada ou muito pouco acrescentam ao termo. O próprio Lovecraft brincava com seus amigos escritores, pronunciando ora de uma forma, outra de outra. E se for adentrar no contexto, o nome da entidade demoníaca foi forjado por cordas vocais não humanas, ou seja, a pronúncia não tem nenhuma relação com o órgão humano da fala, pois não é uma palavra humana. Não foi apenas Lovecraft que começou a desenvolver este tipo de histórias, mas também junto a ele aqueles correspondentes que falamos também criavam suas histórias e seus deuses. É por exemplo de autoria de Frank Belknap Long, a entidade de nome Shaugnarfang, que também foi incorporado aos mitos. O trabalho de Lovecraft atraiu um grupo considerável de escritores, que começaram a corresponder-se com ele e entre si. Nascia o Lovecraft Círculo, fundado pelo próprio Lovecraft e dois escritores consagrados, Clark Ashton Smith e Robert Howard.
Jovens e talentosos escritores como August Derleth, R.H. Barlow, Frank Bennett Long e Robert Bloch juntaram-se também ao círculo, e todos contribuíram com o seu trabalho para enriquecer os mitos de Cthulhu, publicado principalmente na revista Pulp Weird Tales. Era uma espécie de jogo que todos levaram muito a sério, como comentou certa vez Robert Bloch. Criou-se centenas de histórias sobre os mitos. Vale lembrar que Lovecraft nunca lançou um livro, seus contos eram publicados em revistas. A Weird Tales é ainda em 2009 nome de uma revista pulp norte-americana de horror, do gênero literatura fantástica, onde foram publicadas as primeiras histórias do mito de Cthulhu. Lovecraft escreveu que Cthulhu e os grandes antigos, como ele chamou os deuses alienígenas, vieram de estrelas escuras. Alguns viveram em um planeta que ele chamou de Yuggoth e identificou nos anos 30 com um planeta recentemente descoberto, Plutão. Em O Chamado de Cthulhu, Lovecraft dispôs os fundamentos de seu conceito mitológico. Ele disse que há muitos milênios atrás, os grandes antigos vieram de outros planetas e estabeleceram residência na Terra. Quando as estrelas estavam em posições erradas, eles não podiam viver. Assim, eles desapareceram sob o Oceano Pacífico Sul ou voltaram aos seus mundos de origem onde usaram poderes telepáticos, muitas vezes em sonhos, para comunicar-se com o homem. Tema central ao mito de Lovecraft, os antigos formaram um culto e uma religião que adoravam os aliens como deuses. Nas histórias, os antigos pairam a meio caminho entre puro extraterrestres e verdadeiros deuses, como requer o enredo. Lovecraft usou as mitologias suméria, egípcia e grega como base para os seus semideuses monstruosos. Segundo a mitologia de Cthulhu, diversas raças e entidades superiores teriam habitado a Terra antes do homem, e diversas o farão depois que a humanidade desaparecer. Algumas dessas entidades superiores, como o próprio Cthulhu, dado seu ciclo de vida imaginavelmente longo e a sua supremacia física e intelectual sobre o homem, são facilmente confundíveis com os deuses. Cultos primitivos terão aparecido para adorar esses pseudeuses. Muitas das histórias dos mitos especulam sobre a subsistência desses cultos na atualidade, as suas atividades obscuras e as suas motivações incompreensíveis, criando um ambiente extremamente tenso e paranoico. Construiu a gigantesca cidade de R'lyeh, onde é hoje o Oceano Pacífico Sul. Daí comandou o seu império, até o dia em que as estrelas atingiram o alinhamento que o obrigou a entrar em letargia. Cthulhu dorme na sua cidade, entretanto submersa por água, aguardando o dia em que a posição das estrelas lhe permita voltar à vida e de novo reinar sobre a Terra. Necronomicon é um livro dos nomes mortos. As civilizações do Antigo Egito, da Mesopotâmia, enfim, tinham como costume escrever as suas práticas funerárias em livros, que no caso eram papiros ou tábuas de cerâmica, junto com magias relativas aos mortos e invocações de deuses da morte ou do sobrenatural. Estes livros eram chamados pelos gregos de Necronômicon. Cthulhu vive a se comunicar com os homens através de sonhos para que estes, com o auxílio do Necronomicon e os rituais nele contidos, apressem a volta deles, os demônios, mesmo antes do alimento estelar. Algumas pessoas dizem que o Necronomicon é um livro de magia, um grimório, mas na verdade ele foi concebido como um livro que traz os conhecimentos desses seres ancestrais, assim como a história de sua passagem por nosso planeta e fórmulas para se acessar dimensões paralelas nas quais eles continuariam existindo. E além disso, todos os segredos sobre o universo e suas galáxias, o presente, passado e futuro estariam no livro, uma espécie de Bíblia negra ou do mal. A simples leitura seria capaz de levar uma pessoa à loucura. E quando isso não acontecesse, o contato com os conhecimentos secretos inevitavelmente subverteriam a mente humana de tal maneira que a pessoa estaria condenada para toda a eternidade. Poucos seriam aqueles que não se perturbariam muito com a sua leitura. Alguns juram que o Necronomicon realmente existiu, ou existe, e que Lovecraft obteve informações sobre o livro e transferiu para suas histórias. Outros, no entanto, garantem que ele jamais existiu de fato, sendo inteiramente criação da mente do autor. A vida de HP foi bem conturbada e faleceu de câncer no intestino aos 46 anos. Racismo é o ponto mais controverso da obra de Lovecraft, pois algumas passagens deixam transparecer suas ideias abertamente racistas, além de um profundo sentimento anti-imigração. O racismo do autor foi um dos motivos que levou a premiação World Fantasy Award a modificar o design de seu troféu, que até 2014 trazia um busto de Lovecraft. Lovecraft chamava seu princípio literário de cosmicismo ou horror cósmico, pelo qual a vida é incompreensível ao ser humano e o universo é infinitamente hostil aos seus interesses. Suas obras expressam uma profunda indiferença às crenças e atividades humanas, assim como uma atitude profundamente pessimista e cínica, muitas vezes desafiando os valores do iluminismo, do romantismo, do cristianismo e do humanismo.
Na concepção de Lovecraft, o universo não foi criado por qualquer força conhecida. Não existe um Deus onipresente ou onisciente. As divindades humanas são meras fábulas. Não há Buda, Alá ou Jeová. Humanos não possuem almas imortais, e quando a vida abandona nosso corpo, nós nos tornamos poeira. Da mesma forma, o cosmos não existe para proporcionar à humanidade um lugar de direito. A humanidade é um mero acidente, nós existimos por existir. Nosso papel dentro do cosmos é irrisório, pois no grande esquema das coisas somos irrelevantes. Mesmo quando vivos, não passamos de poeira. No topo da hierarquia se encontram os deuses exteriores. Esses seres não podem ser compreendidos como indivíduos, uma vez que são na realidade a personificação de forças cósmicas essenciais para o funcionamento do universo: tempo, espaço, energia, caos e vida. Para alguns estudiosos, eles são os verdadeiros deuses do universo. Sem eles, o próprio cosmos entraria em colapso, e o universo como conhecemos acabaria por desmoronar. Apenas uma parcela dessas entidades é conhecida pelo nome, e não se sabe ao certo quantas delas realmente existem. Um dado alarmante é que muitos deles são obtusos, descritos como cegos e idiotas. São incapazes de compreender sua função. Muitas vezes, confundido com deuses menores, os grandes antigos são provavelmente seres vivos incrivelmente poderosos, com ciclos de vida espantosamente longos. Os seus propósitos são mais compreensíveis do que os deuses exteriores, estando interessado em colonizar planetas. É frequente um grande antigo, liderar um povo de uma raça menos poderosa. Na Terra, existem cultos diversos e vários desses seres, principalmente Cthulhu. Como você viu, o universo literário do terror cósmico de Lovecraft se caracteriza pela presença das mais extraordinárias criaturas do cosmos. Então, agora você vai conhecer as mais grotescas e aterrorizantes entidades cósmicas que assombram essas histórias. Em primeiro lugar, Cthulhu. O mais popularmente conhecido entre as criações de Lovecraft, Cthulhu é um dos grandes antigos dos mitos do autor. E sua primeira aparição acontece no conto O Chamado de Cthulhu, embora esse não seja o único conto no qual a criatura aparece. De acordo com a descrição apresentada no conto, Cthulhu tem uma cabeça que lembra um polvo, cheia de tentáculos, enquanto seu corpo de estrutura vagamente antropomórfica é coberto por escamas, tendo também garras afiadas e asas estreitas. Além de sua forma gigantesca e monstruosa, Cthulhu é assustador por outros motivos. Ele é capaz de se comunicar com mortais através dos seus sonhos, podendo assim influenciá-los. Ainda pior é o terror abjeto que a criatura provoca, capaz de levar humanos à loucura apenas por vê-lo. Dagon. Aparecendo pela primeira vez em um conto de Lovecraft que leva seu nome, Dagon é um dos profundos, criaturas inteligentes que habitam o oceano. Esses seres teriam formas aproximadamente humanas, mas com uma aparência semelhante à dos peixes. Apesar de ser considerado uma divindade, Dagon não é um dos grandes antigos como Cthulhu, ainda que seja um ser muito antigo e assustadoramente grande. Nos contos, Dagon é a criatura mais física e menos abstrata entre as criadas por Lovecraft. Sua descrição enfatiza sua cabeça horrenda e corpo coberto de escamas. Supõe-se que a inspiração do autor para a criatura venha do deus mesopotâmico de mesmo nome, divindade dos peixes, da pesca e da fertilidade. Yog-Sothoth. Yog-Sothoth é uma das criaturas de Lovecraft cuja aparência varia entre as histórias. É constante, porém, a manifestação do monstro como orbes que brilham, às vezes acompanhados de muitos olhos e tentáculos. Ele é um dos deuses exteriores, apresentado no livro O Caso de Charles Dexter Ward. É sugerido nos contos que ele está preso fora do universo, sendo uma criatura onisciente que vê e sabe de tudo, existindo ao mesmo tempo no passado, presente e no futuro. Muitas vezes, Yog-Sothoth é procurado pelos humanos, que buscam sua ajuda para realizar rituais de formas diversas, desde ressuscitar os mortos até para que eles gerem crianças meio-humanas. Yog-Sothoth é o progenitor de Cthulhu e Hastur. Ambos são considerados alguns dos grandes antigos mais poderosos. Hastur. Como dito anteriormente, Hastur foi gerado por Yog-Sothoth e é meio-irmão de Cthulhu. A criatura se manifesta através de avatares. Um deles é descrito como uma figura monstruosa e murcha, capaz de voar e cheia de tentáculos que acabam em garras, feitos para perfurar crânios.
Outro dos avatares de Hastur é o chamado Rei de Amarelo, figura associada à decadência e à doença. Ao contrário de Cthulhu, Hastur não era originalmente uma criação de Lovecraft, e sim de Ambrose Bierce, depois de muito explorado por Robert Chambers. Era comum no círculo de Lovecraft que histórias fossem criadas no mesmo universo, sendo os próprios mitos de Cthulhu estabelecidos dessa forma. Nos contos de Lovecraft, Hastur é mencionado em Sussurros na Escuridão. Shub-Niggurath. Chamada pelo autor de uma deusa da fertilidade perversa, Shub-Niggurath é parte dos chamados deuses exteriores e é apresentada em O Último Teste. Sua aparência, embora indefinida, é descrita como semelhante a uma nuvem, tendo uma enorme massa cheia de tentáculos, bocas pingando lodo e que tem pequenas pernas contorcidas de bode. De acordo com o autor, ela é uma entidade maligna que constantemente cospe outras criaturas, que ou são consumidas por sua forma miasmática ou que conseguem fugir, se tornando novas formas de vida monstruosa em outros locais. Tsathoggua. Outra criatura inicialmente imaginada por um autor diferente, Tsathoggua foi criada por Clark Ashton Smith, mas apareceu pela primeira vez em uma publicação oficial nos contos de Lovecraft, especificamente em Sussurros na Escuridão. A versão dos dois da criatura conta com algumas diferenças em termos de aparência. Na versão de Lovecraft, ela é uma criatura escura e amorfa, comparada a sapos e gárgulas. Uma entidade dada à preguiça extrema, Tsathoggua não consegue nem se levantar para comer, se erguendo apenas quando é ameaçado. Na maior parte do tempo, ele apenas aguarda os sacrifícios que são oferecidos a ele. Azathoth. A misteriosa entidade amorfa chamada Azathoth reina sobre o tempo e o espaço, de acordo com o que Lovecraft escreveu sobre as descrições contidas no Necronomicon. Composta de trevas e confusão e efervescência, Azathoth é uma entidade que reside no centro do caos do universo, consumindo a criação incessantemente. A entidade também é composta por sons, descritos como a batida vil de tambores e o fino som choroso de flautas amaldiçoadas. A falta de definição decorre do fato que cada um vê Azathoth de uma maneira diferente, além de a entidade estar em constante mutação. As evidências de sua existência, de acordo com a obra de Lovecraft, estariam ao redor de um buraco negro no centro da Via Láctea. Azathoth foi introduzido no conto A Procura de Kadath. Ele seria um ser tão poderoso e de presença tão maligna que ninguém ousa sequer dizer seu nome, que por si só causa repulsa, pois Azathoth é o próprio terror primitivo, horrível demais para sequer ser descrito. Azathoth talvez seja o mais poderoso dos deuses exteriores. Ele habita o centro do universo, uma força de caos nuclear girando eternamente ao som de flautas mefíticas. Teóricos acreditam que Azathoth foi o responsável pelo Big Bang e que partiu dele a ação que desencadeou o nascimento do universo. Nyarlathotep. Enquanto a maior parte dos deuses exteriores está exilada entre as estrelas e os grandes antigos estão dormindo, Nyarlathotep é diferente, sendo muito ativo e por vezes vagando sobre a Terra disfarçado como um humano. Além disso, ele tem propósitos mais claros e serve aos outros deuses exteriores, agindo nos cultos dedicados a eles, ao invés de ser servido por um culto próprio. Ao contrário daqueles que semeiam morte e destruição, Nyarlathotep dá maior importância a espalhar a loucura, algo que faz com prazer. Apresentado por Lovecraft na obra que leva seu nome, a criatura possui diversos nomes e avatares, e é capaz de mudar de forma e de manipular mentes, poderes que utiliza para atrair pessoas aos seus horrores, influenciando-os até a insanidade. Gathanotoa. Outro a fazer parte do grupo dos Grandes Antigos, Gathanotoa foi a primeira criatura gerada por Cthulhu. Nos contos de Lovecraft, sua primeira aparição se deu em Out of the Aeons. Sua aparência é tão horrenda que qualquer um que olhe para ele é petrificado e levado à loucura, e o simples ato de descrever uma cópia imperfeita da criatura causa náusea e desconforto extremo àqueles que o fazem, de acordo com os contos. Uma monstruosidade enorme e disforme, Gathanotoa é cheio de tentáculos e bocas, com olhos de polvo e corpo parte escamoso e parte rugoso. A entidade gera tanta repulsa que é descrita como sendo o próprio horror, completamente profano e não humano. Ram-Tegoth.
Ren-Thegooth é uma enorme criatura que parece misturar elementos de águas vivas, insetos e anfíbios em sua aparência. Ele possui 3 pequenos olhos em sua cabeça redonda, tendo 6 membros semelhantes a pinças saindo de seu corpo. A criatura foi a última dos grandes antigos a hibernar e possivelmente deveria ser o primeiro a acordar. Embora não esteja entre os mais poderosos, ele tem grande importância para o retorno dos outros de seu grupo ao universo. Criado pelo próprio Lovecraft, a entidade apareceu primeiramente no conto O Horror no Museu. A emoção mais antiga e intensa da humanidade é o medo. E o mais antigo e intenso dos medos é o medo do desconhecido. A coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a mares negros de infinitude, e não fomos feitos para ir longe. Eu citei 2 frases de Lovecraft, agora eu vou ler um trecho do livro O Chamado de Cthulhu. Aqueles anciões já haviam desaparecido, dentro da terra e no fundo do mar, mas seus corpos mortos contaram seus segredos em sonhos para os primeiros homens, que formaram um culto que nunca cessou. Era esse culto que os prisioneiros seguiam, e disseram que eles sempre existiram e sempre existirão, escondidos em lugares distantes e escuros em todo o mundo, até o tempo em que o alto sacerdote Cthulhu saísse de sua casa escura na poderosa cidade submersa para dominar a terra novamente. Algum dia ele faria o chamado, quando as estrelas estivessem na posição correta e o culto secreto estaria sempre esperando para libertá-lo. O horror cósmico pode ser conhecido por ficção Lovecraftiana ou até cosmicismo, e existe graças ao nosso incrível escritor Howard Phillips Lovecraft. Só que os gêneros literários estão sempre mudando, se movimentando, então nunca é simples demais definir quem criou o quê. O Edgar Allan Poe mostrou pra gente elementos de horror cósmico nas suas obras antes do Lovecraft, tanto que Lovecraft se inspirou muito nele. Mas como o foco das narrativas do Poe é mais voltado para a escrita policial, que envolve alguns mistérios macabros e não só o horror cósmico, dá para entender o motivo de ter sido na escrita do Lovecraft que o gênero acabou tomando mais corpo. Suas obras são completamente carregadas com elementos que marcaram o gênero, como a atmosfera apocalíptica que ele criou, horror corporal, um mal ancestral indescritível, parasitas espaciais, entre vários outros. O horror cósmico é um gênero que explora o inevitável, o desconhecido, diversas vezes falando sobre o encontro do ser humano com uma informação ou descoberta que ele não vai conseguir compreender, que ele não é capaz de compreender. Então, muitos acabam ficando loucos por conta disso, e por isso a paranoia geralmente é comum em narrativas como essa. E essa incapacidade de simplesmente não ter como reagir ou descrever o que está vendo é muito bem representado em um dos contos mais conhecidos do Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, onde ele descreve uma criatura que lembra uma mistura entre um polvo, um dragão, uma criatura humana e um par de asas. O gênero influenciou bastante a literatura e diversos autores, como o Stephen King, que entrou de cabeça na atmosfera do horror cósmico e acabou criando um estilo próprio, que serve até de contraste para a abordagem Lovecraftiana, com as suas obras It a Coisa e O Iluminado. E além dele, temos a pesquisadora Julia Kristeva, que estuda a sensação de melancolia na literatura e a abjeção de narrativas de horror, como fez em Powers of Horror. Eu não posso deixar de mencionar o Alan Moore, o mago dos quadrinhos, que já homenageou Lovecraft muitas vezes, principalmente nas suas obras Neonomicon e Providence. A televisão também foi bastante influenciada pelo Lovecraft, como a HBO, que fez a série Lovecraft Country, uma série que ela utiliza os elementos narrativos do horror cósmico, mas traz também uma análise do racismo, que era uma das características meio problemáticas do autor.
E outra série da HBO que bebeu da fonte Lovecraftiana é a primeira temporada de True Detective, onde o personagem Rusty Cole fica sempre fazendo monólogos sobre a insignificância dos rituais humanos dentro do contexto cósmico. E sabe aquela animação Rick and Morty? Muitos costumam pegar essa animação como exemplo para alguns dos temas do gênero, principalmente pela crise existencial e o já mencionado desespero do ponto de não retorno. Mas uma outra animação que conseguiu carregar a mesma atmosfera e até referenciou algumas das obras do autor em seus Monstros da Semana, e também marcou a minha infância, foi Coragem, o Cão Covarde. Os tentáculos ardilosos do escritor Howard Phillips Lovecraft atingiram também os videogames de forma absolutamente irreversível. Temos os jogos como Call of Cthulhu, The Last Door e Alone in the Dark.